Fala galera, tudo bem? Bombom na área de novo, Bombom time do Põe no Bolso com vocês novamente aqui. E hoje, turma, eu vou trazer para vocês um livro que eu já li várias vezes há um bom tempo atrás. Aí acho que eu li esse livro aí foi em 2010, né? Um bom tempo atrás já, que esse livro faz muito sentido para mim, me ajudou muito a ter uma parte comportamental dentro do mercado financeiro e eu vou compartilhar com vocês os ensinamentos desse livro e tenho certeza que você também vai conseguir colocar alguns princípios aí deste livro aí em prática no teu dia a dia, tá bom? O livro é Os Axiomas de Zurich. Vamos lá então, turma. Então vou passar para vocês um resumo desse livro bem bacana, Os Axiomas de Zurich. Número 1 é o risco. Não existe lucros sem risco. Evitar riscos é evitar lucros. Dentro desse contexto, o livro traz uma ideia que, se você não arriscar, também você não vai conseguir também ter um bom resultado. Que o risco ele é importante dentro do mercado financeiro. Claro que quando a gente traz para o day trade ou para a parte de ações, é um risco que precisa ser mensurado, tem que ser previsionado. Porém, se você não estiver arriscando, também a chance de você conseguir fazer uma virada de chave ou ter um lucro significante também é menor. Então, ou seja, evitar riscos, né, também é evitar grandes ganhos, grandes lucros. Número 2, turma, ganância. Ele diz assim, ó, saiba a hora de parar, não espere pelo último centavo. Ou seja, né, dentro do próprio livro ele traz uma ideia muito bacana. Ele traz um histórico, né, uma estatística que todos os jogadores lá que estão lá em Las Vegas, né, nos cassinos, a maioria deles, né, na sua maioria, na sua totalidade, se fosse embora um pouquinho mais cedo ou uma rodada mais cedo, sairia da mesa com mais dinheiro. Ou seja, né, então, quando você chegar no teu lucro, quando você chegar na tua meta, pra gente que é do day trade meta, o que acontece? Você tem que parar. Tem que parar, por quê? Às vezes mais um trade, né? Mais uma entrada dentro da bolsa, dentro do mercado, o que acontece? Pode te levar todo o teu lucro, ou até metade, ou até totalidade do teu lucro. Então, assim, sempre sair um pouco mais cedo é melhor. Sempre sair com um lucro é melhor do que sair quando você já perdeu tudo ou já devolveu tudo no mercado. Então, esse ponto da ganância é extremamente importante para a gente que faz day trade. Por quê? Porque ela vai bater na tua porta. A ganância, ela vai bater na tua porta, né? Principalmente quando você estiver ganhando, né? Então, ou seja, ganhou, vazou. O que é interessante também, turma, nesse livro, que você vai ver que o primeiro ponto, né, sobre o risco também se conecta muito com a ideia da ganância, né? Então, assim, você tem que ter risco, né, para ter realmente bom resultado, mas também a ganância em si, né, a ideia de querer sempre ganhar mais e não estar satisfeito também é um grande perigo para um day trade. Número 3. Esperança. Quando uma posição não está boa, está ruim, corte logo. Não fique esperando o barco afundar. A ideia é o quê? É aquele conceito que a gente tem no day trade, principalmente quem tem mais tempo no day trade. Ah, o mercado vai voltar. Ah, ele sempre volta. Não. Percebeu que o barco está afundando, cara? Pula no barco, né? É justamente essa ideia que ele traz dentro do livro. Ou seja, não fica torcendo para voltar. Errar, a gente sempre vai errar. Mas a pior coisa de errar é você tentar, né, cometer outros erros, né, para cobrir um erro que você fez. Às vezes uma posição, às vezes uma vez que você clicou errado, colocou mais contratos, clicou sem querer. Ou seja, não fique rezando nesta hora, né? Não fica torcendo para voltar, né? Percebeu que a coisa deu errado, cara? Para, zera e faz outra. Nesse conceito da esperança, cara, também mexe muito com a gente hoje, uma coisa muito atual, pela questão dos stops. Se você precificar, né, o teu stop, pô, eu quero perder só 100 pontos, 300 pontos, 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos no dólar, então assim, não mexe nesse stop. Não tem esperança que esse mercado vai voltar e não coloque stop. Então o stop sempre salva a gente. O stop é justamente para isso, para parar a dor. Pô, se bateu 100 pontos para trás, 200 pontos para trás que seja, aquilo que você estipular como teu stop, o que acontece? Acabou. Não tem que ficar com esperança achando que o mercado vai voltar. Ponto 4. Previsão. O futuro é incerto. É complicado confiar em previsões. O que ele fala? Né? Ele traz até uma ideia muito bacana dentro do livro. Ele fala assim, ó,
Se você escutar alguém que fala que tem certeza que vai acontecer no futuro, desconfie dessa pessoa. É uma das frases que ele coloca dentro do livro. Ou seja, na verdade, turma, ninguém sabe se o mercado vai subir ou ele vai cair. Então, assim, cara, sempre esteja ali, né, pronto para comprar ou para vender. Pronto para fazer de um mercado comprador de um mercado vendedor, né? Nunca fique enviesado achando que aquilo que realmente você está projetando ou alguém projetou para você vai dar certo. Então, é sempre trabalhar sem viés. É uma coisa que eu gosto muito de fazer isso na minha técnica do dia a dia, né? Se o mercado ficar para cima de tal ponto, não vou comprar. Se o mercado ficar para baixo de tal ponto, perder o ajuste, perder a tendência, perder a abertura, a gente vai vender. Por quê? Porque realmente, infelizmente, né, muitas pessoas ficam com essa ideia, né? Com essa ideia, não, que eu tenho uma previsão que vai subir, ele vai cair, e ficam se pegando a isso, né? Essas ideias que acha que sabe para onde o mercado vai e acaba entregando. Então, quando você tem essa flexibilidade, né, de poder saber que se ele subir, eu vou comprar, se ele cair, eu vou tentar ficar mais vendido, você consegue realmente trabalhar muito mais e ter muito mais assertividade, porque você não tem compromisso com nada. É uma coisa que eu sempre falo também, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Um exemplo, turma, dentro do nosso Money Call, né? Posso dizer assim, o Money Call, o nosso warm-up, a gente também já estabelece pontos, né, e regiões que se o mercado ficar para cima daquele ponto, nós vamos comprar. Se ele ficar para baixo, a gente vai vender. Então, ou seja, às vezes é importante você ter uma noção do mercado e quando você tem essa percepção que o mercado está indo para aquele lado, aí sim você se posiciona, aí você se faz. Agora, já sair, né, com uma ideia, né, pré-fixada, com uma ideia enviesada do que vai acontecer no mercado, eu acho que isso é muito perigoso. Por isso que é importante fazer o warm-up, por isso que é importante estar com a gente junto da mentoria, para a gente caminhar junto, esperar o mercado escolher um lado, para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Número 5, padrões. O mundo é caótico. Não existe fórmula mágica que funcione sempre. Ou seja, o mercado, turma, apesar de ele ser uma repetição de padrão, né, e aí dentro dele a gente ter várias técnicas, várias metodologias, galera, o acaso pode acontecer. Ou seja, pode ser que um momento saia uma notícia do nada, pode ser que às vezes alguém erre, né? Tem aí um dedo gordo que a gente fala, ou seja, o mercado sai para um lado forte aí porque alguém errou na digitação, ou seja, o caos sempre pode acontecer. Então, assim, toda vez que o mercado começar a mudar, mostrar pra gente que ele está se mudando, né? Que as coisas estão se movendo diferente, cara, você também precisa melhorar. Você precisa também ajustar a tua metodologia, ajustar a tua técnica. Claro que a gente não está falando sobre gerenciamento de risco, a gente não está falando sobre aumentar muito a mão, não. A gente está falando sobre o quê? Se você perceber que o mercado está mudando, você precisa mudar. Tá? Porque no mercado, você ser inflexível também, você se expõe muito. Quando você fica muito rígido, né, sem poder mudar, o que acontece? Você acaba até quebrando. Agora, quando o mercado começa a mostrar uma certa mudança do comportamento dele, você precisa, de fato, mudar também. Turma, sobre esse assunto também tem um livro muito legal, muito especial também, que é o Cisne Negro também, do Taleb. Então, assim, cara, é muito bacana também, ele conta justamente sobre essa história, né, de mudanças, né, dentro do caos, mudança de transformações, coisas que podem mudar. E bem bacana também, mas esse assunto é um assunto para uma outra live, para uma outra série, beleza? Esse é o 6, que eu gosto muito, chama mobilidade. Diz assim, ó, se algo não funciona, mude. Eu sempre comento isso também dentro da mentoria, dentro das minhas conversas com a mentoria. Eu digo assim, galera, dentro do mercado financeiro não tem certo e errado, né? Só tem dois agentes, o ganhador e o perdedor. Ou seja, se você está fazendo aquilo, uma técnica, um jeito, uma metodologia, está trabalhando de uma forma na abertura, no fechamento, no ajuste, o que você está fazendo? Se está dando certo, cara, continue. Continue fazendo. Porém, se está dando errado, cara, tem que mudar. Ou seja, você tem que ter essa mobilidade. Você tem que ter essa flexibilidade para quê? Para ter realmente essa transformação. Porque se você está fazendo alguma coisa e está dando errado, né, dentro desse processo de análise de comportamental, algum desses detalhes você está errando. Porém, se você está fazendo e está dando certo, você continua, não tem problema. Mas é aquilo, deu errado, está dando errado? Para. Né? Não tem como, gente. Isso na vida, isso no day trade. Não tem como a gente fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não tem como. Então, ou seja, você tem que ter essa mobilidade. Você tem que perceber que se não está dando certo,
peraí, eu tenho que mudar, peraí, as coisas mudaram. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento dentro do day trade. Número 7, intuição. Confie na sua experiência e confie na sua intuição. Porém, não confie em um chute cego. Quando ele traz essa ideia, turma, é que assim, cara, não tem problema você achar que o mercado vai subir ou vai cair. Beleza. Se você tem essa percepção, tudo bem, né? Não é uma percepção que não é vista como um viés ou não está espaldada em um viés, tudo bem, tá? Agora, você pegar antes o mercado escolher o lado e você já falar que o mercado vai subir ou vai cair, cara, esse é o pior cenário. O que eu mais vejo nesses anos de experiência são pessoas que às vezes antes das 10 horas, antes das 10h40, né? Antes aí do mercado realmente mostrar uma direção, a gente tem a abertura dos papéis, ou a abertura de Dow Jones, ou os números importantes, relevantes que vão trazer uma direção para o mercado, o que eu percebo? As pessoas estão já, né, machucadas já. Por quê? Escolheram um lado, né, um lado mais comprador ou vendedor, antes mesmo do mercado mostrar esse lado. Ou seja, estão confiando somente no quê? Na experiência dela e na percepção dela, né? Estão confiando no quê? Estão confiando em um chute que o mercado vai subir e vai cair. E aí, geralmente, galera, o que acontece? Dá mal. Por isso que dentro da mentoria, dentro do warm-up, que a gente vai fazendo esse trabalho, né? De mostrar os lados onde o mercado pode ir, mostrar os pontos onde o mercado pode andar, para quê? Para que quando aconteça aquilo, a gente largue qualquer tipo de intuição, experiência ou chute para realmente fazer aquilo que o mercado está nos mostrando para fazer. Então, isso aí também é extremamente importante. Então, a intuição é importante? É importante. A percepção é importante? É importante. Os teus anos de mercado que você já tem é importante. Porém, o mercado é soberano. Número 8. Religião ou ocultismo. Não misture fé, sorte com dinheiro. É um conceito muito bacana, ele traz dentro do livro, que é o quê? Que assim, cara, independente da tua religião, da tua fé, né, ou de sorte, o mercado ele sempre vai se movimentar, né? E tudo isso que acontecer dentro do mercado não é um acaso, né? Não é um acaso justamente fora da curva, né? Um acaso que é fora dos princípios ou fora dos conceitos do próprio mercado financeiro. Então, assim, muitas vezes você não precisa utilizar da tua fé, não que seja ruim ou que ter fé é ruim, né? Mas muitas vezes o mercado ele tem o próprio caminho dele, né? Que independente de você torcer ou não, né, para que o mercado ande ou não. Então, assim, tome cuidado para que nesse momento, quando você estiver operando, quando você estiver fazendo realmente um trabalho como trader, você não possa confundir essas coisas, porque o mercado não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a fé ou com a crença. O mercado, ele é algo comportamental, né, mas também tem uma questão mais exata, né, mais conceitual, né, e não uma coisa tão subjetiva quanto a fé. Número 9, turma. Otimismo e pessimismo. Ele fala assim, ó, veja as coisas como elas são, não da forma que você gostaria, né, de ver as coisas. Ou seja, se o cenário tá ruim, turma, não é para você ficar pensando, tá ruim porque é assim, sim, sim. Se o cenário tá bom, né, se o mercado tá bom, não é porque às vezes que o cenário tá bom economicamente ou politicamente, né? As coisas são porque são. O mercado, dentro do mercado tem dias de alta e dias de baixa. Então, às vezes, nessa questão de você ficar procurando, né, procurando razões para saber, né, saber porque o mercado está subindo e caindo, muitas vezes vai te confundir muito, né? E aí quando você vê, você fala, poxa, mas ontem o dólar estava subindo lá fora, estava subindo na Turquia, estava subindo em outro lugar, então o dólar tem que subir aqui no Brasil. E aí você apega a situações desse sentido. Então, assim, tome cuidado, turma. Nem sempre, às vezes, o mercado também vai ser uma coisa exata. Lembra, o mercado é uma coisa comportamental, são agentes, são pessoas que têm sensações do mercado e aí é importante você não ter uma questão de exatidão sobre os resultados, por que está subindo e por que está caindo. Muitas vezes, turma, a gente não vai encontrar o porquê. É simplesmente seguir aquilo que o mercado está nos mostrando que é para compra ou para venda. Número 10, consenso. A maioria geralmente está errada. Esse é um conceito muito bacana que ele traz pra gente. Ou seja, muitas vezes, cara, se todo mundo tá comprando, tá falando que vai comprar, que o mercado vai subir, cara, é geralmente dessa vez que o mercado vai cair. Se todo mundo falar que o mercado vai cair, muitas vezes, turma, é nessa hora que o mercado vai subir. Então, desconfie, cara.
Se você perceber que tem muita gente falando que o mercado vai subir, desconfie. Se você perceber que tem muita gente falando que o mercado vai cair, desconfie. Uma coisa que o pessoal, né, até dentro do livro também ele fala uma frase, se você vê, né, pessoas, né, pessoas no jornal falando da ação, falando da empresa, um exemplo que ele traz lá, né, falando da empresa, que a empresa vai subir, desconfie, né, porque essa sacada do momento exato de comprar, que o mercado vai subir, que a ação vai estourar, muitas vezes é uma coisa muito técnica e sigilosa para as pessoas do mercado. Agora, se essa informação, né, tá aí jogada para a sociedade, pode ser que isso seria uma armadilha. Então ele fala assim, cara, se todo mundo falar que uma coisa vai subir, desconfie. Se todo mundo falar que a coisa vai cair, desconfie também. Galera, um exemplo disso são as bolhas e os efeitos manadas, que a gente já viu acontecer diversas vezes dentro do mercado. Por quê? De tantas pessoas falarem, né? Ó, vai subir, vai cair, e quando você vê, realmente é só uma bolha, é só um efeito ali, é momentâneo, né? E acaba depois dando errado. Então, tomem cuidado com isso. Número 11. Teimosia. Não se apegue a números, às ações ou aos ativos. Ou seja, toda vez, turma, que você perceber que não está dando certo uma posição, uma compra de um ativo, de um papel, de uma coisa assim, no day trade, uma posição, cara, pule fora, tá? Porque assim, muitas vezes você fica muito apegado, né? Muito apegado aí a um ativo, a uma posição, o que acontece? Você vai realmente ter que pagar o preço, né, de ter essa teimosia. E muitas vezes, turma, essa teimosia, cara, nos leva muito dinheiro. Muitas vezes você entra no day trade, você que é trader, está me vendo aqui agora, você percebe que você errou, cara. Mas justamente pela teimosia, né, vai segurando, vai deixando, e isso vai gerando o quê? Prejuízos, cara, vai machucando. Então, assim, a teimosia dentro do mercado financeiro, né, custa caro, cara. O meu conselho para você, assim como o autor também traz, cara, percebeu que errou, cara, zera. Não gostou? Zera. Porque teimar no mercado tão volátil que a gente trabalha, no mercado de dólar, no mercado de índice, isso pode custar muito, cara. Então, assim, não seja teimoso, não seja marrentinho, porque são essas pessoas que o mercado gosta de levar dinheiro. Levar dinheiro do teimosinho, do marrentinho, pessoas que realmente têm dificuldade de desapegar, né? Muito apegada a um ativo. Ó, se você assistiu esse vídeo até aqui, né, deixa o teu likezinho maroto pra gente. Escreve aí embaixo se você gostou, quais desses pontos até aqui foram interessantes para você. E continua seguindo a gente no canal, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vamos juntos nessa jornada. Número 12, planejamento. Grandes planos muitas vezes dão errado. Prefira a simplicidade e a ação. Então assim, turma, aqui é justamente isso, né? Dentro do livro o autor fala o quê? Coloca tudo no papel. Escreva quanto você quer ganhar. Escreva quanto você quer perder, certo? Tenta mensurar, tenta materializar com as ações, né? com metas de ações, tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você quer desenvolver e conseguir agregar na tua vida, no teu trade. Então assim, cara, eu quero fazer aí R$300 por dia, escreve lá no papel. Ó, eu posso só perder R$200 por dia, escreve no papel, sabe? Ou seja, vai fazendo aí o seu diário, né? Seu diário de bordo, seu diário de trader, porque isso é importante, porque isso faz parte de um planejamento. Lembrar que assim, muitas vezes quando você entra no day trade e você começa a perder e não tem uma noção de quanto você pode perder, muitas vezes, cara, que isso é o pior cenário. Você acaba perdendo algum dinheiro que você não poderia perder, ou que você não gostaria de fato perder. Então, por isso que você precisa ter um planejamento. Ó, eu tenho X, eu só posso perder X. Eu tenho X, eu vou deixar voltar só X, porque isso também faz parte do planejamento. Muitas vezes, turma, eu trago um exemplo do próprio tenista, né? O tenista, antes dele bater na raquete ali, antes de dar aquele golpe, ali, daquela jogada, ele já consegue imaginar toda a cena acontecendo. Ou seja, ele faz um planejamento mental, né, antes de bater na bola. Então é extremamente importante a gente ter um planejamento para fazer dentro do mercado financeiro, principalmente no mercado de day trade. E ao mesmo tempo, turma, tem que ser simples e objetivo. Ou seja, ter um foco muito claro daquilo onde você quer chegar. E uma coisa muito simples, cara. Coloca lá no papel, né? E vai colocando em prática também. Porque os planos mirabolantes muitas vezes dão errado. E às vezes o simples
né? O simples e o básico bem feito sempre dá mais certo. Turma, se você ficou aqui até o final, eu quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. Então faz assim, ó, escreve aqui embaixo as suas dúvidas, né? Coloca aí quais pontos desses aqui, dos doces yakisomas, né, principais aí você gostou, tá? E segue a gente no canal, deixa seu likezinho maroto e vamos que vamos na positividade.